Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que qualquer horário que vocês estejam assistindo nosso programa, nossa entrevista. Está começando o programa Tudo Aqui, pelo canal do YouTube da VFVTV. E hoje eu vou entrevistar aqui um cara que é muito conhecido na cidade de Cruzeiro e está na cidade da Austrália, levando seus projetos. Manuel Felipe, tudo bem com você, Manuel? Fala, Vitor, a todos os telespectadores da VFVTV no programa Tudo Aqui. Te agradecer aqui pela oportunidade de estar batendo um papo com você nessa entrevista e estou muito feliz de fazer parte do seu programa. Muito bem, Manuel. Eu queria te perguntar, você me perguntou falando um pouco da sua trajetória, né? Eu gostaria de começar falando um pouco disso. Cara, então, eu me formei em comunicação social, em rádio, TV e internet, e logo que eu comecei minha faculdade, já comecei a fazer um estágio na Rádio RC Vale, aí em Cruzeiro também. E depois disso eu fui trabalhar na prefeitura, na área de comunicação, e paralelo a isso, trabalhei também com produção de eventos, produção de feira agropecuária, trabalhei na Câmara Municipal, trabalhei em quase todos os jornais aí de Cruzeiro, nas rádios, escrevendo e criando matérias. E agora estou aqui na Austrália, como você falou, vim para cá para poder estudar inglês e tenho um gosto aí também por gestão pública, que você sabe, e vim aqui aprender como a Austrália trabalha nessa área de gestão pública, para a gente poder compartilhar aí no futuro, talvez, com a cidade de Cruzeiro. E, Manuel, você mesmo falou aí você estava falando da sua trajetória, você mesmo que durante você estava aqui na cidade de Cruzeiro, você fazia de tudo, né? Vocês consideram faz tudo? Porque você teve uma época que você é professor parlamentar, você já trabalhou em vários jornais, né? Fez várias coisas aqui na cidade, né? Cara, eu vou falar para você que, graças a Deus, eu sempre tive sorte de poder fazer o que eu gosto, sabe? E eu acho que quando a gente faz o que gosta, a gente tem essa oportunidade, tudo fica mais legal, né? E eu, cara, eu sou apaixonado pela área de comunicação, sou apaixonado pela cidade de Cruzeiro. Você pode ver ali atrás, ó, a bandeira de Cruzeiro, onde eu vou sempre comigo. E assim, eu sou um faz tudo na área de que eu gosto, né, que é comunicação, e eu gosto muito também das questões sociais, que a gente tem bastante movimento social aí de ajudar as pessoas em Cruzeiro, né? Seja fazendo um movimento com os idosos do asilo, ou dando suporte para as crianças que precisam. Enfim, eu fico muito feliz de poder ser útil às pessoas que me pedem ajuda. Até que eu estou morando na Austrália tem 1 ano e 4 meses. Já estive em Cruzeiro 2 vezes nesse período, mas mesmo assim recebo quase todo dia mensagens de pessoas que precisam de alguma ajuda, algum apoio aí na cidade. E sempre peço para minha mãe ou algum amigo que pode dar atenção, ajudar essas pessoas que precisam de alguma ajuda, né? Então, mesmo à distância, a gente continua aí conectado com o Cruzeiro de alguma maneira e fazendo, como você falou, um pouco de tudo. E como é que é a vida na Austrália? Cara, a vida aqui é muito legal. A Austrália é um país incrível. A cidade que eu moro chama Melbourne. A cidade ela foi considerada por 7 anos a melhor cidade do mundo para se viver. Então, em questão de logística, em questão de transporte público, de acessibilidade, a acessibilidade aqui é incrível, sem que ver ruas com semáforos digitais, faixa de pedestres, e as pessoas respeitam muito, sabe? E a Austrália é um país super desenvolvido, né? E assim, ter a oportunidade de viver nesse país e poder aprender como as coisas funcionam aqui é muito legal. Eu fico muito feliz dessa oportunidade. A cidade que eu moro, como eu falei, Melbourne é uma cidade que tem muita cultura, muita arte, polo educacional também. Então, poder viver toda essa realidade e aprender como que a cidade chegou no patamar de ser considerada por 7 vezes a melhor cidade do mundo, é demais. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de morar aqui. A Austrália é um país muito receptivo. A gente tem 25 milhões de habitantes morando aqui, e desses 25 milhões de habitantes, 5 milhões
são estrangeiros, são pessoas que vieram de outros países para poder estudar, trabalhar ou fazer a vida aqui, né? Então, eu fico muito feliz e grato pela oportunidade e também pela recepção como os australianos nos receberam, e eu em especial pela atenção que todas as conexões que eu tive a oportunidade de criar aqui me deram a atenção necessária. Fico muito feliz, é um país incrível, cara. Cheio de canguru. Sim, imagino. Sabe uma curiosidade? Desculpa te Pode cortar. falar. Na Não, pode Austrália, falar. são 25 milhões de habitantes. E tem mais canguru aqui do que habitantes. Então você imagina a quantidade que tem. Bom, como todos sabem, essa situação da pandemia no coronavírus está atingindo todo mundo, infelizmente, né? Por exemplo, eu sinto muita falta da adrenalina do meu dia a dia, mas eu queria saber como é que tá a situação do coronavírus aí na Austrália, né? A situação dos brasileiros que moram aí, né? Como é que você está lidando com isso? Como é que está a situação Cara, na então, Austrália do coronavírus? é, aqui na Austrália, a gente começou a viver a realidade do coronavírus um pouquinho antes do Brasil. No dia 19 de março, o primeiro-ministro já mandou fechar todos os aeroportos da cidade. Quem não é australiano, não é residente, não pode voltar para cá, o aeroporto está fechado ainda. Escolas, teatros, galeria de arte, parque, academia, tudo fechado. A gente ficou no lockdown por cerca de 2 meses seguidos sem poder sair de casa. Se saísse de casa com o risco de tomar multa. Por exemplo, a única coisa que você poderia fazer para sair de casa era ou se você fosse no supermercado, fosse fazer algum esporte. Sim. Ou se você fosse fazer algum esporte, né? Mas se você fosse sair para fazer esporte, só poderia sair você. Mais de uma pessoa junto não pode. E mesmo assim, você tinha que manter ali 2 metros de distância, que é o que a lei permite. Se você fugir dessa regra, se você não respeitar essa distância social, é uma multa de $1.600, que são quase R$ 5.000. Eu também não podia convidar as pessoas para ir na minha casa, não poderia ir na casa dos amigos, tudo isso com risco de pagar a multa, né? O que aconteceu? Aqui na Austrália, a população aderiu ao movimento ficar em casa, né? O pessoal ficou em casa. E o que aconteceu? A curva de infecção do coronavírus diminuiu de maneira radical. Ou seja, hoje, aqui na Austrália, na maioria dos estados, o coronavírus está controlado. Tem casos, mas está controlado. E o que aconteceu? Por conta desse controle e dessa educação que as pessoas tiveram de não sair na rua e respeitar o ficar em casa, e também o governo australiano apoiou muito essa questão, agora foram criadas 3 etapas para poder começar a reabrir as coisas aqui. A gente está vivendo a primeira etapa, que são restaurantes já podem ser reabertos e pode ter até 20 pessoas dentro com a distância social. Eu já posso sair na rua com mais de 2 amigos respeitando a distância social, já posso convidar pessoas para ir na minha casa, posso convidar 5 pessoas para ir na minha casa. Então, assim, são 3 estágios, a gente está vivendo o primeiro, e a expectativa é que até que o dia 20 de julho tudo já esteja reaberto ao normal e as coisas voltando a funcionar, exceto os aeroportos, que vão continuar fechados ainda sem previsão. Né? Eu acho que enquanto o mundo estiver vivendo essa realidade do coronavírus, a Austrália vai ficar fechado. Mas como o controle aqui foi bem feito, quem está dentro do país vai poder ter essa liberdade de novo de sair e voltar à rotina. Né? Algumas escolas já voltaram aqui também, já está funcionando, mas foram momentos muito difíceis que a gente passou aqui, inclusive para os estudantes internacionais que, falando especificamente de Melbourne é uma cidade que tem muitos bares, restaurantes, hotéis, e a maioria desses estudantes trabalham nesses lugares, né? E assim, como ficou tudo fechado, todo mundo foi mandado embora. E a galera ficou sem dinheiro, porque o custo de vida aqui na Austrália é muito caro. Ao mesmo tempo que você trabalha muito e ganha bem, para você viver é caro, né? Então, o que acontece? Muitos estudantes perderam empregos. Então, muitos tiveram que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida.
Foi pensando nisso que uma amiga minha, Priscila Ferreira, ela criou um movimento da comunidade brasileira em Melbourne, justamente para poder dar suporte a esses estudantes internacionais que perderam emprego. E como é que funciona? Ela reuniu com os amigos mais próximos dela, começou com o movimento com 5 pessoas, hoje a gente já tem quase 20 voluntários, e a gente foi arrecadando alimentos, pessoas que podiam doar alimentos, as pessoas doavam para a gente, e a gente montava uma cesta básica e entregava para os estudantes. Até hoje a gente continua com esse movimento, a gente continua trabalhando nisso. Já foram mais de 700 estudantes internacionais. No começo era só brasileiro, mas hoje a gente tem brasileiro, colombiano, italiano, japonês, de diferentes partes do mundo recebendo esse suporte por iniciativa da Priscila e com apoio nosso. Mais de 700 estudantes e mais de 7 mil toneladas de alimentos doados, né? Então foi uma maneira que a gente encontrou de dar o suporte para quem precisa nesse momento que está enfrentando a pandemia aqui, porque é muito difícil viver tudo isso fora de casa, né? Muitos voltaram para os seus países de origem, tem amigos aí do Brasil que moravam aqui, que voltaram para o Brasil porque não tinham o que fazer, e outros que continuaram aqui ainda estão lutando aí para sobreviver, né? E a gente se adaptando a essa nova realidade do mundo e ajudando quem precisa nesse momento. E que tudo volte ao normal logo, né, mano? Cara, eu não vejo a hora disso acabar. Não vejo a hora de voltar tudo ao normal, sabe? Hoje sinto falta da adrenalina do meu dia a dia, sabe? Se é de acordar de manhã pra escola, tô sentindo falta, sabe? Quando a gente imaginou que ia sentir falta de acordar cedo pra aula, né? É. E sabe o que é interessante, cara? Porque, assim, é uma realidade. Por exemplo, eu tô aqui na Austrália, do outro lado do mundo. Você tá aí no Brasil, em Cruzeiro, e a gente tá enfrentando o mesmo problema. O inimigo é o mesmo. Então, assim, é o mundo inteiro vivendo a mesma situação, né? Bom, e agora, eu quero falar, em 2016, você se candidatou para ser vereador pela nossa cidade, Cruzeiro, mas acabou não se elegendo. Ainda pretende se candidatar a algum cargo político pela cidade ou por estado de São Paulo, até em Brasília? Você tem essas pretensões políticas? Cara, você falou muito bem. Em 2016 eu fui candidato em Cruzeiro, mas essa história começou lá em 2010, né? Quando na real, eu sempre gostei de política, né? Eu sempre, desde pequeno, sempre acompanhei meu avô, minha avó, que gostava muito. Meu avô me influenciou. Meu avô nunca foi vereador, nunca foi prefeito, nada, mas gostava. Então eu acabei pegando esse gosto, né? E fui estudar comunicação. E logo que eu comecei na rádio, comecei a acompanhar um pouco mais a política de Cruzeiro, né? E assim, eu sou apaixonado por política. Eu acho que assim, a juventude tem todo o potencial de mudar a realidade do nosso país. E eu sempre deixei isso muito transparente. Tanto que em 2012, alguns partidos me convidaram para ser candidato em Cruzeiro e eu achei melhor não naquele momento, porque eu não estava preparado ainda para esse desafio, né? E porque se ser político, se atuar na política é uma responsabilidade muito séria, se lida com vidas, né? Suas decisões vão influenciar na vida da população. E assim, naquele momento eu ainda não estava preparado. Aí eu usei a campanha de 2012 para entender como funcionava o processo eleitoral de uma campanha de dentro de uma campanha e continuei estudando. Fui estudar gestão pública, fui estudar as leis da cidade, fui estudar tudo que envolve a questão, a função do vereador, a função do prefeito. E quando chegou em 2016, recebi o convite de novo de alguns partidos e conversei com a minha família, com meus amigos que me deram o suporte de apoio que eu precisava e acabei sendo candidato. Foram 541 votos conquistados, sem precisar beneficiar ninguém de nenhuma maneira. Foi uma campanha praticamente toda online. Eu ia para a rua para fazer o corpo a corpo com a população, bater na casa das pessoas para pedir o voto, mas não tinha carro de som, porque para não gerar poluição visual, porque a gente veio com um conceito de ideia de campanha totalmente diferente, né? Voltado para a juventude, né? E fiz o santinho virtual em vez do papelzinho. Eu tinha um papelzinho, mas eu entregava na mão da pessoa, não jogava para a rua, não deixava no correio, gostava de entregar na mão, justamente para não poluir, né? E assim, foi uma campanha muito bonita, foi uma campanha incrível e a gente conquistou 541 votos. Você bem disse que eu não fui eleito, mas um dado importante é que em Cruzeiro a gente tem 10 vereadores. Dos 10 vereadores eleitos, eu tive mais voto que 6, o que
mostra aí como é que o sistema eleitoral do Brasil, na época, era um pouco assim... eu posso falar talvez antidemocrático, porque os 10 vereadores mais eleitos acabam não sendo mais votados, acabam não sendo eleitos na real, né? Porque tem aquela questão do coeficiente eleitoral, que foi aonde, por exemplo, o vereador com 241 votos em Cruzeiro foi eleito e eu com 541 não consegui o espaço. Mas foi uma campanha muito bacana, a gente continuou aí a luta pela cidade, continuamos os nossos projetos. E respondendo sua pergunta, eu decidi vir aqui para a Austrália justamente para poder continuar estudando na área de gestão pública. Eu escolhi morar em Melbourne porque, como eu falei anteriormente, ela foi considerada por 7 anos a melhor cidade do mundo para se viver. Então eu falei, eu preciso ir para lá para poder entender como essa cidade chegou nesse patamar, para poder conhecer os projetos aqui e compartilhar aí com o Cruzeiro de alguma maneira no futuro, né? Aqui na Austrália eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro-ministro, que é o que vale ao presidente do país. Tive a oportunidade de conhecer a prefeita de Melbourne e criando essas conexões com as pessoas influentes aqui na política, para poder aprender com eles como as coisas funcionam. Um país que a taxa de corrupção é muito baixa e os representantes realmente trabalham a favor do povo, né? E assim, eu tenho um sonho enorme de sim voltar para Cruzeiro no futuro próximo para poder ajudar a cidade de alguma maneira. Esse ano aí no Brasil é ano eleitoral, eu já falei isso publicamente, esse ano eu não vou ser candidato por aí, porque eu decidi ficar aqui na Austrália mais um ano para poder continuar estudando. Meus sonhos cresceram, minhas vontades aumentaram, e talvez eu não volte aí para Cruzeiro para poder ser um candidato a vereador, mas eu tenho muita vontade de ajudar a cidade, talvez na parte do executivo. Então, assim, estou estudando e preparando aí meu caminho para poder talvez ter essa oportunidade lá em 2024. Então, vamos ver como as coisas vão caminhar daqui até lá. Meu visto aqui na Austrália vai acabar em março do ano que vem. Não pretendo ficar mais tempo aqui, eu acho que já vai ser o suficiente para eu poder ter a experiência que eu queria. E quando eu voltar aí, vamos ver como as coisas vão ser, onde eu vou trabalhar, como é que as coisas vão funcionar até lá. Mas, assim, meu sonho é que eu possa representar Cruzeiro de alguma maneira no futuro próximo, sim. Você citou aí que você teve um encontro com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, me corrija se eu pronunciei errado, mas se você teve Scott Morrison, certinho. Mas você teve um encontro com o primeiro-ministro da Austrália, o que você conversou com ele? O que você tirou de proveito da conversa? Cara, foi uma experiência muito legal. Encontrei com ele em Melbourne, ele estava num evento específico lá, e eu estava também nesse local. E assim, porque o primeiro-ministro, né, como presidente, é um cara muito ocupado, então a gente tem que ser bastante pontual nas palavras para poder não ocupar muito tempo dele. Então, foi logo que eu cheguei aqui também que eu me encontrei com ele, e eu peguei e falei para ele que eu era do Brasil, que eu tinha ido para a Austrália para poder aprender justamente sobre gestão pública, que eu estava pesquisando sobre ele, tinha como referência, porque ele é muito bem avaliado aqui no país como um bom representante, e falei para ele do papel da juventude nas ações políticas e como o Brasil precisa de jovens capacitados para poder ocupar esse cargo. Ele me falou que ele se sente orgulhoso que eu tenha saído do meu país, tenha saído da minha zona de conforto aí no Brasil para poder vir para cá estudar e ter a Austrália como referência na minha vida nessa área de gestão pública, e me incentivou a buscar meus sonhos e lutar aí pela oportunidade de poder um dia representar minha cidade. Então, tive a oportunidade de falar para ele o nome da minha cidade, Cruzeiro, da nossa cidade, né? E foi um momento muito importante para mim de ter a atenção dele e poder compartilhar esse bate-papo, e ele falando da importância da juventude na política. Aproveitando, Manuel, vou fazer uma pergunta que não está na pauta, que sobre você acabou de falar. Qual a importância da juventude na política? Cara, eu sempre falo que a gente tem que aproveitar muito a experiência dos mais velhos, porque os mais velhos sabem como as coisas funcionam,
sabe, é lógico que é assim, né? Você vai saber quem você vai buscar informação. Pesquisar bem a pessoa que você vai buscar opinião, mas os políticos mais velhos sabem como as coisas funcionam. E o jovem, uma coisa que é importante, Vitor, não basta ser jovem, tem que ter capacidade e ter estudado para poder exercer algum cargo nesse sentido, né? Porque, como eu falei antes, é um cargo muito sério, você lida com vidas, então você precisa ter capacidade de trabalhar nessa questão, né? E assim, uma coisa que eu falava quando eu era candidato, eu falava assim, você não precisa votar no Manuel para ser seu candidato, mas, por favor, pesquise em quem você vai votar para não votar em qualquer um, porque de qualquer um a cidade já está como está, a gente vê aí a realidade e não dá mais, né? Acho que assim, o jovem, ele vem com papel, o jovem, falo novamente, o jovem capacitado, que estudou, que foi atrás de informação, ele vem com um papel importante de ser a nova energia da política, toda a energia, a vontade de mudar a cidade, porque a gente faz parte de uma geração que viveu toda a roubalheira do PT, que está vendo a realidade do país hoje, cansado disso tudo. A gente quer uma mudança necessária. A mudança começa primeiro dentro de casa, com o pai e com a mãe, depois dentro da escola, com a professora e os amigos, e quando a gente tem essa vontade de ser político, com a comunidade como um todo, né? Então, assim, o jovem capacitado e honesto vem com essa função de transformar a cidade com oxigenação, de fazer as coisas diferentes e sempre ouvindo os mais velhos, buscando as experiências de quem já passou por lá e sabe como as coisas funcionam, mas de uma visão diferente, uma visão jovem, né, desse mundo atual que a gente vive hoje. Então, eu acho que essa é a importância do jovem, né, capacitado e honesto. Com toda certeza. Quando você estava começando a sua trajetória, você trabalhou na rádio RC Vale, né, de Cruzeiro. Essa experiência te trouxe benefício para você ser o que é hoje? Essa experiência me trouxe muito benefício porque, assim, o meu maior sonho dentro da área de comunicação é trabalhar em televisão, né, ter meu programa ou ser um jornalista, alguma coisa nesse sentido. E quando você passa pelo rádio, o rádio é uma escola incrível para você, porque por mais que não tenha imagem, tem o som, então você aprende a falar bem, a dicção e o quanto isso é importante. E trabalhar na rádio, começar na rádio, inclusive quero mandar aqui um abraço pelo programa Tudo Aqui do Vitor, a equipe da Rádio RC Vale, para a Sônia Maria, que é gerente, para o Paulo Antônio, jornalista, para o Gilberto, que cuida lá da questão da censura, para toda a equipe da Rádio RC Vale, que são meus amigos até hoje, que sempre que eu estou aí em Cruzeiro faço questão de passar por lá para bater um papo com o pessoal, e sou muito grato pela oportunidade que eles me deram lá. E viver essa realidade lá na rádio foi incrível, porque antes a gente via as informações, como a maioria da população, de fora do veículo de comunicação. Eu escutava rádio, eu lia jornal, e quando eu comecei a trabalhar na rádio foi interessante, porque eu comecei a entender como as coisas funcionavam, como as informações eram geradas para poder quem fosse ler. Então, assim, foi uma experiência incrível que agregou muito na minha vida, e eu tenho certeza que se eu não tivesse passado pela rádio, talvez nem aqui eu estaria hoje. Lá abriu muitas portas para mim. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Paulo Antônio, né? Um abraço pro Paulo Antônio, né? Inclusive você fazia lá para ele no jornal dele uma coluna, né? Você escrevia pro jornal dele. Eu escrevo agora, né? Que legal, cara. Que legal. Parabéns. Obrigado. Agora, está quase terminando. Anos atrás, agora que eu vou voltar para anos atrás também, você teve a honra, uma grande honra na realidade, de conhecer o Papa Francisco. Como foi esse momento? Deve ter sido incrível, obviamente, né? Cara, foi um dos momentos de fé mais incrível da minha vida. Como é que isso aconteceu? Aí em Cruzeiro, junto com o Felipe Carvalho, toda a equipe lá da Igreja Matriz, na época era o Padre Fernando, a gente teve a oportunidade de organizar a Jornada Mundial da Juventude, né? Que foi a ida dos jovens da nossa comunidade para Aparecida e para o Rio de Janeiro na ocasião da visita
do Papa Francisco ter vindo ao Brasil. E aí em Cruzeiro tem um cruzeirense, não sei se você conhece, mas ele mora no Rio hoje. O nome dele é Luiz Carlos Pugiali. Ele foi o único brasileiro que trabalhou na viagem de 3 papas ao Brasil, organizando a viagem. E ele até lançou um livro recentemente, onde ele conta, o nome do livro é O Fascínio do Homem de Branco, onde ele conta a história dele com os papas. E o milagre que ele recebeu na vida dele por ocasião do nascimento do filho dele, que inclusive chama João Paulo em homenagem ao Papa João Paulo II. Mas voltando a essa questão, ele foi o presidente da comissão que organizou a Jornada Mundial da Juventude e viu todo o trabalho que a gente fez na matriz, na cidade natal dele, e convidou a gente para poder estar indo ao Vaticano em Roma, para poder ter esse encontro com o Papa Francisco lá numa viagem de agradecimento pelo Papa ter vindo ao Brasil. E foi um momento incrível ter ele frente a frente comigo, poder falar. Falei para ele: Papa, meu nome é Manuel, eu sou lá de Cruzeiro, uma cidade no Brasil, participamos da Jornada Mundial da Juventude junto com os outros jovens. Para mim é uma honra estar aqui com o senhor, tenho certeza que o senhor veio para mudar o mundo. E ele me olhando, agradeceu, pediu para eu rezar por ele, eu pedi para ele rezar pela minha família, pedi uma bênção para ele coloca a mão na minha testa, me dá uma bênção, tem até uma foto desse momento, e em seguida ele virou para o segurança dele, pegou um terço e me deu de presente um terço, muito bonito, inclusive. Então, assim, cara, foi um momento de fé, um momento de muita paz, que eu jamais vou esquecer, faz parte da minha vida, faz parte da minha história, da história da minha família e também, de uma maneira ou de outra, da história de Cruzeiro, porque eu estava lá representando nossa cidade, né, de alguma maneira, nessa viagem, agradecimento por ele ter ido ao Brasil. Então, assim, foi o maior momento de fé da minha vida, foi um momento maravilhoso, que eu vou ser sempre grato a Deus por essa oportunidade. A gente deve ter sido incrível mesmo, né? Agora, pra gente encerrar, eu gostaria que você me contasse mais sobre o seu programa, o Interação, que você citou agora há pouco. Ah, que legal. Vou falar. O Interação surgiu justamente dessa minha vontade de ter um programa de televisão, né? E eu tive a ideia de criar uma Interação. Criei em Cruzeiro, comecei em Cruzeiro, fazendo entrevistas com as pessoas aí da cidade. E o Interação, ele aborda assuntos de diferentes tópicos, né? Que vai desde política, educação, saúde, meio ambiente, cultura, enfim. A temática do programa me dá essa liberdade de abordar diferentes temas, né? E tem sido um sucesso, cara. A gente tem um canal no YouTube, ainda convidar os seus seguidores para se inscreverem do canal do Interação. Eu vou falar da Interação, né? Isso. Todo mundo está convidado a seguir o canal. Isso. E agora aqui na Austrália, quando eu vim para cá, eu tive a ideia de continuar uma interação aqui, né? Então, assim, tem algumas matérias que foram gravadas e tem outras entrevistas, porque agora na questão do coronavírus, a gente não pode estar mais pessoalmente com as pessoas ainda. Mas aí a gente tem feito as entrevistas online, nas lives pelo Instagram, né? E qual que foi a ideia que eu tive aqui? Ao longo desse tempo que eu estou morando na Austrália, eu conheci muitos brasileiros que contribuem com a Austrália de alguma maneira e já estão aqui há muito tempo e tem histórias bacanas aqui de apoio à Austrália, que deixaram o Brasil e vieram para cá para poder construir a vida na Austrália, né? Então eu tenho contado no programa a história dessas pessoas. São muitos músicos, empresários e a gente criou essa ideia de mostrar para os brasileiros a história das pessoas que vieram para cá e fizeram a diferença. Então tenho feito essas lives no meu Instagram, no Maneco _, quem puder seguir aí também para poder acompanhar o trabalho. E depois do Instagram, a gente faz o download do vídeo, vai para o canal do YouTube, vai para o Facebook, para que as pessoas possam ver aí para sempre, né? Porque caiu na rede, fica para sempre. Então, a interação tem dado muito certo. Não tem um dia específico para acontecer, ele acontece de maneira periódica, 3 ou 4 vezes por semana em dias diferentes. Então, o pessoal tem que ficar atento na agenda que a gente lança semanalmente para poder acompanhar. E tem sido bastante interessante o retorno que as pessoas me dão em relação ao programa, e eu tô muito feliz. E tem muitas ideias que eu já estou colocando em prática, que em breve
o pessoal aí que segue a gente vai saber de novidades referente ao programa e aqui na Austrália compartilhando com vocês o que eu vejo aqui. E é isso, eu estou muito feliz, cara. Interação é meu projeto, posso falar, um dos meus olhos, que faz meus olhos brilhar, porque eu estou ali nele fazendo o que eu gosto, né? Que é comunicar e sempre com conteúdo relevante para quem segue e acompanha o programa. Sim, no meu caso também, né? Bom, e eu vou encerrar aqui o nosso programa, né? Primeiramente, obrigado a todos pela audiência, por ter acompanhado, né? Seja de dia, de tarde, de noite, né? Porque o horário é variado, né? Como é gravado, né? E obrigado a você, Manuel, pela atenção. Muito obrigado, né? A vida na Austrália também, você deve ter com seus projetos. Muito obrigado pela atenção. E eu quero falar seus agradecimentos também. Suas últimas Cara, palavras. eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte aí dessa entrevista no programa Tudo Aqui, do VFV TV, né, seu canal que você criou. Dizer que eu fico muito orgulhoso de ver você um jovem, conheci você alguns anos atrás, e 2017, durante o Festival de Balonismo em Cruzeiro. E eu fico muito feliz de ver você todo empenhado, você que gosta da área de jornalismo e desde cedo já aí comprometido com essa questão de comunicar as pessoas sempre Sim. com responsabilidade, né? Que a gente vê aí a questão das fake news, muita gente disseminando informação sem sentido e você aí comprometido sempre com a verdade. Eu quero te desejar sucesso no seu canal, me colocar à disposição sempre para te ajudar como for possível e que você continue focado sempre nos seus sonhos. Não sei se você vai estudar jornalismo, se você vai seguir para outra área depois, mas sempre focado e... Oi? Deus permitir, sim, jornalismo. Amém, amém, amém. Se dedica para isso, busca aí as oportunidades que você precisa, conta comigo como eu puder ajudar, que vai dar super certo. E na área de jornalismo a gente também precisa de jovens comprometidos como você. E mais do que isso, cara, um exemplo que eu posso falar, eu tenho colegas de faculdade que se formaram comigo lá em 2016 que nunca fizeram o que você faz, sabe? De ter um canal, de entrevistar as pessoas, de fazer os comentários no futebol, no seu outro programa que você tem voltado para o esporte. E assim, você tem um baita diferencial de muitas pessoas formadas na área que nunca fizeram nada igual você faz. Então você pode ter certeza que mesmo você não tendo a faculdade ainda, já tem muitos passos na frente de muitos que já se formaram e hoje só tem o diploma e não tem o conteúdo que você tem. Então, seu sonho é esse, continua focado, continua seguindo, continua fazendo o que você está fazendo, que quando você chegar na faculdade, você vai poder contar para os seus colegas de turma tudo que você já fez, como que você começou, e você vai ver que você vai ser diferente de todos. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Muito obrigado pelos elogios, Manuel. Aproveitar a oportunidade, imagina, cara. Quero aproveitar a oportunidade para poder mandar um abraço para a população aí de Cruzeiro, para minha mãe, meus irmãos, minha família, dizer que eu tô cheio de saudade de vocês, não vejo a hora desse tempo passar para eu poder estar aí de novo. Espero também, Vitor, quando estiver em Cruzeiro a gente possa se encontrar pessoalmente e dizer para a população que eu tô aqui, tô estudando, tô me preparando e que em breve vou estar de volta para a gente poder continuar os trabalhos por aí de alguma maneira. Quero também parabenizar seu pai e sua mãe pela educação que eles te deram, pelo incentivo também nas coisas que você faz, porque quando a gente tem um apoio dentro de casa, faz toda a diferença na vida da gente. Bom, novamente, Manuel, obrigado a todos pela audiência e até mais. A gente se vê. Tchau. Obrigado, Vitor. Um abraço.